Amados do meu Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa, o nosso Café e Fé. O nosso objetivo é anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se encarnou, que se fez gente, que habitou entre gente e que habita em nós por meio do Espírito Santo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Contamos com a sua participação, contamos com a sua colaboração para que este programa se mantenha. Contamos com as suas orações para que nós possamos ser instrumentos do Evangelho nesse tempo de tantas questões religiosas neste mundo. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já a gente volta. Olha para esse livro aqui. Uma águia voando nas alturas. A lei da liberdade na vida espiritual. Nós nos arrastamos embaixo com o veneno da serpente. Somos pessoas caídas e precisamos de uma realidade espiritual que transcenda, que vá acima das nuvens. E o único pássaro que consegue fazer isso de maneira perfeita é a águia. E nós estamos aqui, a lei da liberdade é a vida de Cristo em nós. Todos nós somos caídos. Este livro de Stephen Hopkins, um engenheiro convertido a Cristo, que no século passado se tornou um dos grandes instrumentos de Deus na Inglaterra. Vale a pena você conhecer esta lei em Cristo Jesus. Você pode pedir esse livro pela editora ID. O telefone é 3334-3717, o DDD 43, Londrina. Você pode pedir esse livro porque você vai ter uma obra extraordinária na sua biblioteca. Deus lhe dê uma boa leitura. A lei da liberdade na vida espiritual. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nós estamos aqui olhando uma vista superficial, uma vista rápida, ligeira, das cartas do apóstolo Pedro. Nós terminamos a primeira carta
os 5 primeiros capítulos desta carta e já estamos andando aqui no primeiro capítulo desde o programa passado e vamos continuar a partir do versículo 12 da segunda epístola de Pedro, 1:12. Aqui ele está chamando a atenção para que nós olhemos as Escrituras, a importância das Escrituras. Então, no versículo 12, ele diz: portanto, sempre lhes lembrei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Neste versículo, o apóstolo está chamando a atenção para aquelas questões que já foram, que eles já tiveram informações e eram ligadas à palavra. Ele está dizendo: vocês se lembrem das coisas que já foram ensinadas e permaneçam firmes nas verdades, naquilo que foi comunicado para vocês. Recebam isto como algo permanente. No versículo 13, ele diz: e é apropriado que enquanto eu viver, eu continue a lembrá-los. Pedro, ele estava chamando a atenção daqueles crentes e ele disse: olha, enquanto eu estiver vivo, eu quero lembrar a vocês das verdades que vocês já ouviram. Tem muitas pessoas que leem uma vez a Bíblia e já dizem: não, já sei tudo. Não, nós temos que voltar. No verso 14, ele vai dizer: pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve eu partirei desta vida. E enquanto eu não partir, eu quero que vocês se lembrem das verdades, que ele vai dizendo, as verdades que lhes foi ensinada, a verdade que lhes foi ensinada. Vocês precisam estar firmes nesta realidade, porque tudo neste mundo passa, mas a palavra de Deus, essa não passará. No versículo 15, o apóstolo diz: por isso me esforcei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois da minha partida. Ele queria que os cristãos, que a igreja que estava dispersa na perseguição, aqueles irmãos não perdessem de vista a realidade da palavra de Deus, das verdades ensinadas, porque nós precisamos desta firmeza. A firmeza da nossa fé vem pela palavra. Muitas pessoas esperam que Deus derrame fé sobre elas, que de alguma maneira um milagre gere fé. Isso é verdade, que isso acontece, mas acontece pela palavra de Deus. D.L. Moody foi um pregador no século XIX nos Estados Unidos. Ele tinha essa expectativa: um dia Deus vai me dar fé. Mas um dia ele leu lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então ele disse, eu passei a abrir a minha Bíblia e a ler, e a partir daquele momento a fé começou a crescer dentro de mim. No versículo 16 desta carta, capítulo 1, verso 16, na versão NVT, nova versão transformadora, o texto diz, porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso. Nós não estamos aqui inventando história de carochinha, nós não estamos aqui inventando uma coisa, nós vimos com os nossos próprios olhos o esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte do Pai. Nós ouvimos a voz da glória suprema de Deus lhe dizer, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. O que Pedro estava citando aqui era a sua presença lá no monte, quando Jesus foi transfigurado. Estava ele, João e Tiago, e apareceram Moisés e Elias, o representante da lei, um representante dos profetas, e Jesus, e veio uma luz fulgurante sobre Jesus, algo que transcendia, e uma voz que veio dos céus, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, que é a minha grande alegria, que é o motivo de toda a minha alegria. E Pedro está dizendo, olha, isso aqui, eu não estou inventando, isso aqui foi uma experiência real. Nós mesmos ouvimos esta voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui ele estava mostrando a grande realidade do Evangelho, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar de nós mesmos, para tirar de nós aquilo que causa o maior problema a nós, que somos nós. E nós precisamos ganhar essa dimensão. Eu vou dar uma paradinha aqui por um pouco e logo a gente volta para continuar vendo o versículo 19 e outras realidades desta passagem. Então, Pedro, que teve um encontro singular e real com o Senhor ainda antes da sua crucificação, mas um momento em que Deus apontava para ele como sendo o Filho amado
em que ele tinha enviado a este mundo para uma obra de redenção, ele diz que nós, ou ele e os outros companheiros, Tiago e João, nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando nós estávamos no monte do Senhor, no Monte Santo. E no verso 19 ele diz, além disso, nós temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Palavras que vieram dos profetas. Preste muito atenção ao que eles escreveram. A palavra de Deus é uma palavra que não pode ser descartada. Hoje já existem pessoas tentando atualizar a Bíblia. Tem aqueles que querem um outro livro, um livro mais moderno. Querem uma Bíblia do século, do milênio, a Bíblia 2000. Acontece que a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus não tem tempo de validade. Se alguém pensa que as sombras do Velho Testamento precisam ser atualizadas, não sabem o que significa de fato, o que é a pessoa de Jesus Cristo. Porque toda aquela linguagem veterotestamentária, elas estão apontando para a linguagem final. O livro de Hebreus, ele nos diz que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Filho é a linguagem final e conclusiva de tudo aquilo que o Velho Testamento falou. E nós temos que entender que aquelas sombras, que aquelas setas que indicavam, elas se completaram em Cristo Jesus. E nós precisamos prestar muito atenção ao que os profetas escreveram, pois as suas palavras são como lâmpada que ilumina em lugar escuro. E elas estão nos clareando, como diz o texto, até que o dia clareie completamente e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês ou nos nossos corações. Nós precisamos nos firmar profundamente nestas realidades. No versículo 20, o apóstolo Pedro diz, acima de tudo saibam que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Não foram os profetas que resolveram escrever por conta própria, mas eles falaram aquilo que o Senhor estabeleceu para eles. E no verso 21 ele disse, nem se incitava, não vinha de incitação humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Eles não fizeram aquilo porque quiseram fazer, mas eles tiveram uma inspiração divina para falar. A mensagem desse texto pode ser vista da seguinte maneira: ainda que vocês conheçam toda a verdade e pratiquem sempre, o prêmio é tão grande
que não vou deixar de falar, nem por um minuto, de chamar a atenção de vocês sobre este assunto maravilhoso da vinda de Cristo. Esta é a tarefa que Pedro diz que eu fui incumbido de mantê-los acordados sempre a respeito deste Evangelho. Eu quero que vocês fiquem atentos sobre esta realidade do Evangelho. E o que eu vou fazer enquanto eu viver aqui é que vocês se lembrem do que Cristo veio fazer. Ele conta que ele estava prestes a morrer, ele ia morrer brevemente, porque o Senhor já havia declarado isso para ele, mas ele estava pronto a deixar a sua igreja confiante na obra de Cristo. Ele diz, eu estou particularmente desejoso de que vocês tenham anotado tudo, que vocês estejam estudando tudo, que vocês estejam conhecendo as Escrituras, para que depois que eu morrer, vocês possam recorrer ao arquivo sempre que vocês precisarem, para que não fiquem delirando, não fiquem se perdendo quando vocês estiverem com os fatos concernentes ao retorno do Senhor Jesus Cristo em poder, vocês não se percam, vocês possam estar muito claramente instruídos da obra do Senhor Jesus. Afinal, nós compareceremos à pré-estreia. Sim, vimos com os nossos próprios olhos Jesus resplandecentes com a luz de Deus o Pai. Nós estávamos ali naquele momento e eu posso garantir a vocês que nós temos um futuro de glória muito excelente, que vai muito além do que nós podemos compreender. Aquela voz da glória majestosa, quando ele falou que tinha um filho amado, marcado pelo seu amor, gerando alegria na vida do próprio Pai, e que é a causa da nossa alegria. Pedro queria que isso ficasse bem claro no coração daqueles crentes, mostrando que este mundo, que o prazer desse mundo, ele se arrefece, que ele passa diante das crises, dos problemas, das pandemias, mas que nós temos algo eterno que nunca vai acabar. E ele estava contando da sua experiência lá no monte, ouvindo aquela voz, e ele disse, nós não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos, do que ouvimos, a glória de Deus, a voz de Deus, a majestade de Deus, e vocês precisam saber que esta realidade também tem um futuro lá na frente. A palavra profética foi confirmada por nós. Vocês farão muito bem se não esquecerem disto, se vocês não se perderem desta realidade. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão, é a palavra de Deus. Enquanto esperam o raiar do dia, enquanto espera a madrugada resplandecente, enquanto o surgimento da estrela da manhã no coração não se manifestar na sua plenitude, vocês permaneçam.
observando a palavra de Deus como luz para os pés, como lâmpada para o caminho. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Não foi Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem qualquer um dos profetas que resolveram profetizar por conta própria, mas eles falaram o que Deus havia anunciado, e ele quer dizer, nós também, nós queremos que vocês se firmem na palavra, e que se nós nos firmarmos na palavra, nós estaremos seguros permanentemente. Então, eu queria deixar aqui para vocês, nós temos uma escritura que revela um projeto de Deus. Leve em consideração essa escritura, onde a sua herança como filho de Deus está mediante Jesus Cristo. Não porque você pertence a uma igreja, mas porque você creu no Senhor Jesus Cristo e você recebeu a vida dele para ser a sua vida. Que o Senhor conceda esta luz, essa revelação, e que vocês sejam instrumentos verdadeiras expressões da vida de Cristo no seu modo de ser. Eu espero encontrá-los em outra oportunidade, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço de coração para coração. Deus abençoe a sua família, a sua vida, para a glória dele. Amém.